Pessoal, estamos de volta agora para falar dos protocolos da pilha TCP/IP. Observe nessa imagem que das 4 ou 5 camadas que a gente já comentou anteriormente, interessa para a gente aqui, no que diz respeito à pilha de protocolos, as camadas de aplicação, transporte e redes, internet, interredes. Observem que há uma série de protocolos que nós vamos entrar em detalhes a partir dos próximos slides. É uma verdadeira sopa de letrinhas, mas não se preocupem que, para cada um desses protocolos, a gente vai falar o essencial, aquilo que há de mais importante, e vocês procurem se pegar algumas expressões chaves, né, para caracterizar bem as funcionalidades de cada um desses protocolos e a camada ao qual ele está associado. Então, nessa nossa videoaula, a gente vai focar na pilha de protocolos da camada de redes. Ok? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro protocolo que nós vamos falar, que é o mais importante, inclusive, né, da camada interredes ou internet, é o protocolo IP. Né? O protocolo IP, que é traduzido como protocolo interredes. Pessoal, o protocolo IP, inclusive, ele é tão importante que ele faz parte da denominação do conjunto de protocolos, né? TCP/IP. Cada um dessas duas siglas representam um protocolo. TCP, que a gente vai ver mais na frente, na camada de transporte, e o IP que a gente está vendo agora. Pessoal, o protocolo IP ele é responsável pelo endereçamento dos computadores na rede. Para isso, cada um dos computadores envolvidos no processo de comunicação, ou seja, cada um dos computadores em rede possui um endereço IP. A gente vai entrar em detalhes mais na frente para falar detalhadamente sobre as características do endereço IP, que é o endereço lógico. Mas além da responsabilidade pelo endereçamento, o protocolo IP também é responsável pelo encaminhamento das informações pela estrutura da rede. Esse encaminhamento a gente dá o nome de roteamento. E pacotes, porque a gente está falando aqui, pessoal, da terminologia para a informação na camada de rede. A gente falou na videoaula anterior, quando a gente falou do modelo de camadas, que as informações na camada interredes eram chamadas de pacotes. Então, o protocolo IP é responsável por esse encaminhamento, ou seja, por esse roteamento de pacotes. Ok? Outra característica importante do protocolo IP é que ele não garante a entrega dos pacotes no destino, o que significa dizer que ele não é orientado à conexão. Então vejam que eu coloquei aí para vocês duas palavras, duas expressões chaves sobre o protocolo IP. Primeiro, protocolo IP lembra endereço IP, a gente vai falar em detalhes no próximo slide. E uma característica importante é que ele não é orientado à conexão. Ok? Então, sempre que estiver falando de protocolo IP, vocês vão lembrar da palavra roteamento, vocês vão lembrar da expressão endereço IP, da expressão não orientada à conexão. Mas vamos entrar em detalhes para falar sobre o endereço IP. O endereço IP que é o endereço numérico e ele vai identificar qualquer conexão feita na estrutura de interredes baseada em TCP/IP. Pessoal, é importante que vocês entendam que o endereço IP ele não está associado a uma máquina exatamente. Entretanto, na prática, o que a gente percebe é que o endereço IP está associado sim a uma máquina. Por quê? Vamos entender essa diferença. Primeiro, cada um dos computadores pode ter uma ou mais placas de rede, e cada placa de rede vai ter um endereço IP. Então, na hora que eu digo que o endereço IP identificar a conexão, é porque, por exemplo, no computador que tem duas placas de rede, você vai ter dois endereços IP diferentes e, consequentemente, duas conexões diferentes. Só que a grande maioria dos computadores só tem uma única placa de rede no computador, e isso faz com que o endereço IP seja associado a uma máquina. Mas vocês entendam que, do ponto de vista teórico, o endereço IP identifica uma conexão e não uma máquina exatamente. E esse endereço IP ele é um endereço formado por 32 bits, ok? E apesar desse endereço IP ser um número binário, esses 32 bits são apresentados como 4 números decimais ou 4 octetos separados por pontos. E esses números eles podem assumir valores que variam entre o 0 até 255. Então, por exemplo, observem aqui no slide que nós temos o endereço IP formado por 4 números, ok? 4 octetos, 200.213.45.178. Todos os números eles estão na faixa que vai de 0 a 255, portanto, os números, né, eles satisfazem a esse pré-requisito
E o endereço IP, como um todo, ele é formado por 4 números decimais, ou seja, satisfaz também esse outro requisito. Esses números convertidos para um número binário vai passar a ser representado por esse grande número aqui, né, formado por zeros e uns, que representa os 32 bits que eu falei para vocês anteriormente. Ok? É importante também destacar o seguinte: na composição do endereço IP, uma parte do endereço vai identificar a rede do qual o computador faz parte, e a outra vai identificar o próprio computador, a própria máquina, ou host, que é um termo técnico que a gente utiliza para representar os computadores que estão na internet. Pessoal, normalmente, quando a gente comenta, né, fala sobre endereço IP, a gente está associando, né, a um computador, e este computador que tem esse endereço IP, ele é único e exclusivo. Ou seja, mais nenhum outro computador naquela rede vai ter um endereço IP igual, semelhante àquele outro. O que faz a gente fazer uma analogia, por exemplo, com o nosso CPF. O nosso CPF é formado por números e, se a gente pensar a nível de Brasil, certo? Ninguém vai ter um número de CPF igual ao seu. O seu número de CPF é único e exclusivo. Então, fazendo analogia, numa rede de computadores, seja ela local, seja ela a internet, certo? Os computadores vão ser identificados por um endereço IP. E esse endereço IP dentro dessa rede vai ser única e exclusiva. Não vai ter mais nenhum outro computador, né, que tenha aquele endereço IP. Ok? Então, inclusive é desta forma que muitas vezes se consegue chegar até os usuários que causaram algum tipo de problema, e muitas vezes a polícia precisa ir atrás dessas pessoas, e uma das formas de eles conseguirem chegar até essas pessoas é através dos endereços IPs. Ok? Mas vamos falar mais sobre endereço IP. Como é que o computador recebe o endereço IP, pessoal? Na verdade, existem duas formas de se configurar o endereço IP, né, para uma conexão. Isso faz com que tenhamos dois tipos de endereços IPs: os endereços IPs fixos e os endereços IPs dinâmicos. Os endereços IPs fixos são aqueles endereços configurados manualmente no computador, né, como sendo o seu endereço IP. Então, esse tipo de configuração ela é mais comum nos servidores. Imagine que você esteja trabalhando no ambiente cliente-servidor. Os servidores são os computadores que gerenciam, centralizam as aplicações daquela rede. Eles precisam estar ligados 24/7. O que é que significa isso? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, o tempo todo. Então, essas máquinas, esses computadores, os servidores, eles normalmente estão configurados com um endereço IP fixo, que não vai mudar. Porém, existe também o endereço IP dinâmico, ou os endereços IPs dinâmicos, que são configurados para serem recebidos automaticamente a partir de um servidor apropriado, que a gente chama de servidor DHCP, né? Que por trás do servidor DHCP existe o protocolo DHCP, que nós vamos falar mais na frente, quando nós estivermos falando dos protocolos da camada de aplicação. Então vejam, pessoal, que esse tipo de endereço ele é mais comum, né, nos usuários finais, nos usuários domésticos. Quer dizer, quando nós acessamos a internet, nós recebemos automaticamente o endereço IP, que é configurado a partir desse servidor DHCP do provedor que nós estamos conectados, que a gente usufrui daquele serviço. E o mais interessante é que, como eu falei para vocês anteriormente, o endereço IP ele é dinâmico, o que significa dizer que ele pode mudar a cada conexão. Ou seja, sempre que eu me conectar para acessar a internet, eu posso receber o endereço IP diferente. Porque, na verdade, essa configuração, quando eu digo pode receber ou pode mudar o endereço IP em função da conexão, depende da configuração do servidor DHCP. Porque o servidor DHCP ele é configurado e ele faz a atualização dos endereços IPs a cada conexão, a cada X dias, e dependendo da configuração, o seu endereço IP, inclusive, pode ser o mesmo quando você fizer uma nova conexão ou, como eu falei anteriormente, mudar. Depende, de novo, da configuração. O fato é que essa recepção do endereço ela é automática. Uma outra informação, um outro comentário que eu gostaria de fazer para vocês sobre a questão do endereço IP, que eu falei para vocês anteriormente, que ele é formado por 32 bits, né, dividido em 4 números decimais ou 4 octetos, etc.
Bem, isso aí é a configuração, né, ou a forma de endereçamento que está com os dias contados, pessoal, digamos assim, né? Inclusive, essa forma de endereçamento era chamada de IPv4. E já existe uma nova forma de endereçamento na internet, né, que vai ser implantada em breve. Na verdade, já deveria ter sido, que é a versão 6 do endereço IP, então IPv6. E isso vai fazer com que haja uma mudança radical no sistema de endereçamento IP, já que você vai, ao invés dos 32 bits, vai ser necessário uma quantidade maior de bits, né, para representar, já que os 32 bits hoje não são suficientes para representar todos os dispositivos eletrônicos no mundo. E aí precisou-se evoluir, como acontece com outras tecnologias. Então, está se evoluindo para o IPv6, é uma nova forma de endereçamento, certo? Nós não vamos entrar em detalhes, não está caindo em prova, é importante que vocês saibam que existe essa nova forma de endereçamento, certo? E o fato é, após a implantação desse IPv6, os computadores vão ter outros endereços diferentes do que nós estamos acostumados. Quando isso aí passar a ser o padrão, que começar a cair nas provas, aí a gente aprofunda um pouco mais essa questão do IPv6. Por hora, basta que vocês tenham essa informação. Ok, pessoal? Bem, então essas são as informações relacionadas ao protocolo IP e ao endereço IP. Então tem uma imagem aqui que representa bem isso que eu comentei com vocês. Observem que eu tenho aqui, né, 3 redes. Aqui uma rede, aqui uma outra rede e uma terceira rede. E observem que cada um dos computadores nas 3 redes tem um endereço IP. E o que vocês podem perceber em comum é que os computadores em cada uma das redes, a primeira parte do endereço IP ela é comum a todas as redes. Como eu falei para vocês anteriormente, o endereço IP, uma parte dele representa o endereço da rede e uma outra parte o host, a máquina em si. Então, por exemplo, se vocês observarem para essa rede aqui, essas 3 máquinas elas têm em comum os 3 primeiros octetos do endereço IP, 10.1.1. Então, o endereço da rede do qual essas 3 máquinas fazem parte é 10.1.1.0. Normalmente, o final 0 está associado à rede. Aqui, por exemplo, 17.2.3, que é comum aos 3. Mas, na verdade, professor, a gente pode afirmar, então, que os 3 primeiros números do endereço IP representam o endereço da rede? Não necessariamente. Existem classes de endereços IPs, só que a gente não vai entrar em detalhes porque isso não é foco do nosso assunto aqui. Eu quis mostrar para vocês apenas, através dessa imagem, que os computadores, uma parte daquele endereço, ela é comum. E isso faz com que consiga-se chegar, por exemplo, a determinados usuários, né, que acessaram através de um computador pertencente a uma rede. Então, muitas vezes, com o endereço IP, você vai conseguir chegar na rede e, a partir daí, muitas vezes, né, dependendo de como aquele provedor, aquela rede trata, né, as conexões que são feitas a partir, né, dos computadores, né, pertencentes àquela rede, se consegue chegar nos usuários. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos agora falar do protocolo ICMP. ICMP que significa Protocolo de Controle de Mensagens na Internet. Esse protocolo, pessoal, ele é usado para detectar erros nos pacotes. A gente está falando ainda de protocolos da camada de rede ou interredes. Então, as informações são chamadas aqui de pacotes ou datagrama. Então, mais uma vez, protocolo ICMP, usado para detectar erros nos pacotes que trafegam pela internet. Né? Um dos programas, né, que costumam utilizar o protocolo ICMP e, consequentemente, fazer uso das suas funcionalidades é o utilitário Ping. Eu acho que quem trabalha com redes conhece. Se vocês nunca ouviram falar, eu coloquei para vocês aqui, eventualmente, já caiu numa prova, eu coloco aqui embaixo uma tela, né, do prompt de comando, onde você digitou aqui ping e passou o endereço IP da máquina que você queria testar a conectividade. Na hora que você fez isso, você passou o quê? Mensagens ICMP, né, que foi trocada entre a máquina origem, que está fazendo uso, né, do utilitário ping, e uma outra máquina, né, que esteja, por exemplo, dentro da rede, para que você saiba se aquela máquina está ou não ativa. Então, observem que no caso do exemplo aqui, ele deu um ping para 192.68.1.200 e retornou 4 pacotes aqui, quer dizer, ele mandou 4 pacotes e houve um retorno positivo em menos de 1 milissegundo.
E aqui aparecem as estatísticas do comando ping. Foram enviados 4 pacotes, foram recebidos 4 pacotes, ou seja, não houve nenhum erro, nenhuma perda, né, de pacote, o que significa dizer que a máquina está ativa. Se por acaso houvesse algum problema na máquina de destino, então nós teríamos respostas negativas e isso faria com que nós concluíssemos que a máquina, por exemplo, está fora do ar, ou então que a minha conexão está com problema, enfim. O fato é que para se comportar dessa forma, o comando ping usa o protocolo ICMP, que visa essa questão de enviar mensagens com o objetivo de detectar erros nos pacotes que trafegam pela internet. Beleza? Bem, agora nós vamos falar do protocolo ARP, que significa, traduzindo para o português, Protocolo de Resolução de Endereços. Esse protocolo, pessoal, ele é usado para associar o endereço IP, que é o endereço lógico, que a gente já falou agora, ao endereço MAC, que a gente falou anteriormente, quando a gente falou da placa de rede, e esse endereço MAC é o endereço físico, né? Então, como é que a coisa funciona na prática, né? Como é que o protocolo ARP funciona na prática? Observem na imagem que eu tenho aqui, ó, 3 máquinas. Essa máquina, por exemplo, ele tem o endereço IP 192.168.0.1 e tem esse outro endereço aqui, que é o endereço MAC da placa de rede. E aí ele pode fazer o quê? Ele pode mandar uma mensagem, né? A gente chama de ARP request, para um determinado computador, no caso, para um determinado IP, e aí ele coloca aqui o endereço de broadcast, né, o endereço MAC de broadcast, e aí significa dizer que todos os computadores daquela rede vão receber, e aquele que tiver o endereço IP, né, que ele está enviando na mensagem, vai responder com o endereço MAC referente àquela máquina, que é o caso aqui da mensagem, aqui, ó, ARP reply. Então, o computador que tem o endereço IP 192.168.0.3 está respondendo para o computador, né, que fez a solicitação com o seu endereço MAC, e assim as tabelas vão sendo montadas e associadas os endereços IP aos endereços MAC através do protocolo ARP. Outro protocolo que nós temos aqui, pessoal, é o protocolo RARP, ou Protocolo de Resolução Reversa de Endereço. Então, esse R que vem antes de ARP é de reversa, certo? Fazendo aí a tradução para o português. Esse protocolo ele é usado no sentido inverso do ARP. O ARP pega o endereço IP, a partir do endereço IP se consegue chegar ao endereço MAC, se consegue descobrir o endereço MAC. Já o ARP faz o contrário. Com base na informação do endereço MAC, ele vai o quê? Descobrir o endereço IP da máquina que ele deseja obter a informação, certo? Ele trabalha no sentido inverso ao protocolo ARP. Ok, pessoal? Então, vamos só dar uma recapitulada no que é que a gente viu aqui. A gente está falando da pilha de protocolos, né, do TCP/IP, e nós começamos falando dos protocolos que pertencem à camada interredes. Destaque para os protocolos IP, ICMP, ARP e RARP. Desses 4, o mais importante, o que mais cai em prova é o protocolo IP em função do endereçamento IP, que é o endereço lógico. A gente falou como é que ele é formado, né? Falou como é que os computadores recebem esses endereços, existe o IP fixo e existe o IP dinâmico. Falamos da nova versão, né, da nova forma de endereçamento, que é o IPv6, ok? E destacamos as funções de cada um dos protocolos. O IP é responsável pelo endereçamento IP e, né, pelo roteamento de pacotes. Aí nós temos o ICMP, né, que é responsável por detectar erros de mensagens na internet, a partir, por exemplo, do uso de utilitários, como a gente citou, por exemplo, o ping. Tem o ARP, né, que é responsável, né, pela associação do endereço IP no endereço MAC, e o RARP, que trabalha no sentido inverso, ou seja, com base no endereço MAC, ele consegue chegar ao endereço IP. Ok? Então, pessoal, estamos finalizando aqui essa nossa videoaula e daqui a pouco voltamos com os protocolos da camada de transporte. Até lá, então.